Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Esse é um dos salmos mais lindos da Bíblia, mas infelizmente aqui mesmo no YouTube ele é muito utilizado com princípios totalmente contrários do que realmente o salmista aqui nos ensinar. Ele é vendido como aqueles que confiam no Senhor são blindados de um modo que nem mesmo sofrimentos vão passar, nem mesmo dificuldades vão passar. De modo que confiar no Senhor é sinônimo de não ter problemas. Olá, eu me chamo Breno, você está no meu canal, é o espaço onde eu tenho liberdade para falar da minha fé e tudo aquilo que tem me auxiliado no amadurecimento e crescimento da minha vida cristã. Se você busca um canal assim, meu convite é um só para você. Curta, se inscreva nesse canal e ative o sininho se você deseja receber notificação para todo vídeo que vai pro ar, ok? Agora, sem mais delongas, antes da gente começar a ler esse texto, é importante que você saiba que o Salmo 125, ele faz parte dos cânticos de romagem. É quando eles estavam indo em direção a Jerusalém e eles utilizavam a vista que eles tinham para cantar sobre a fidelidade de Deus, cantar sobre o relacionamento que eles tinham com Deus. Essa informação é muito necessária porque eles estão olhando para os montes e Jerusalém é cercada por montes, estão olhando para os montes e produzindo teologia para a glória de Deus. Agora, com isso em mente, faz sentido a gente voltar e olhar o primeiro verso do Salmo 125, no primeiro verso, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uma das coisas importantes para a gente entender esse texto é que o fato de ser inabalável não quer dizer que seja intocável. Basta você olhar para a realidade que os montes enfrentam. Os montes suportam todas as mudanças climáticas, ventos fortes, chuva, granizo, neve, e mesmo assim permanecem no mesmo lugar, as rochas são firmes. E talvez seja esse princípio que o autor está falando em relação a como Deus se relaciona conosco, ou como nós, tendo fé em Deus, viveremos esse relacionamento. Por meio da fé, o compromisso de fé com Deus, e eu já falei aqui no meu canal sobre o que é fé. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu convido você a assistir. Tem um vídeo aqui no meu canal sobre o que é a fé, e eu falo da fé em 3 níveis, para que a gente possa entender como a Bíblia expõe a fé. Mas o ponto aqui é que o autor está dizendo que aqueles que têm fé no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que desenvolvem um relacionamento de confiança com o Senhor, eles são como os montes, suportam o que tem que suportar, mas não saem do lugar, não se abalam. E esse é o ponto de maior destaque. A fé que você tem no Senhor não impede da tempestade chegar na sua vida, da chuva forte chegar na sua vida. Ela não impede as dificuldades de chegarem, mas ela impede você de ser conduzido por ela, de você ser dominado por ela. Mas talvez o texto que seja mais interessante, que talvez leve para um princípio errado de entender esse texto, é justamente o verso 2, que diz o seguinte: como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Muita gente lê esse verso e pensa, pois bem, Deus é uma proteção e nenhum mal vai chegar até você, porque Deus está ao redor dela. Então a gente pensa que por ser Deus, o Todo-Poderoso, ele tem capacidade de impedir que nada passe essas montanhas. Mas, meus irmãos, observe, eles estão pensando na geografia e os montes cercam Jerusalém, mas quantas vezes Jerusalém não foi sitiada? Quantas vezes essas montanhas, elas não impediram a chegada dos invasores? Elas até davam uma possibilidade de você ver, né, os invasores chegando pelo alto da montanha, porque tinham que passar pela montanha, mas não impedia. Jerusalém era sitiada, roubada e tudo mais acontecia de ruim. Então a gente precisa olhar para esse texto com um olhar um pouco mais preocupado de entender o que o autor está querendo nos mostrar. E aqui novamente eu chamo a atenção para o primeiro verso que o autor está nos mostrando, que a proteção de Deus não impede contra a luta externa, mas garante resiliência na luta interna. Deus não proíbe que dificuldades cheguem até a nossa realidade, mas Deus garante que em meio à dificuldade, aqueles que creem no Senhor permanecerão firmes, confiantes naquele em quem eles confiam. A proteção de Deus é uma garantia que ainda que o inimigo cerque você, Deus cercará o inimigo. E esse fato acompanha todos aqueles que se relacionam com Deus, porque nem sempre Deus vai livrar a gente da luta externa, mas sempre aqueles que confiam no Senhor provarão da sua provisão, da sua companhia estável, de como Deus é seguro, e é seguro andar com Deus. Lembra, por exemplo, de Daniel.
Daniel, ou os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus poderia ter livrado Daniel da cova, Deus poderia ter livrado os seus amigos da fornalha, Deus poderia ter apagado o fogo da fornalha de fora, mas mesmo assim Deus preferiu entrar dentro com eles e livrá-los dentro dessa realidade. Essa proteção de Deus, ela é real e ela funciona medindo todas as circunstâncias da qual nós conseguimos passar. 1 Coríntios 10, 13, aonde o apóstolo vai dizer o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é a condição que o Senhor tem para aqueles que creem no seu nome. Não vamos passar nada em que Deus não dê a capacidade de livramento e a capacidade de suportar. Por isso, aqueles que confiam no Senhor são como montes, suportam, sofrem, mas por causa do seu relacionamento com o Senhor, você se torna firme, você cresce em meio à batalha. Então Deus vai funcionando como o termostato da sua prova. Deus permite o fogo, mas reduz a intensidade do fogo para os amigos de Daniel. Deus permite a cova, mas reduz o apetite dos leões. E é isso que o autor do Salmo está dizendo. O Senhor estando ao nosso redor, Ele permite que venha dificuldades, mas não dificuldades que nós não tenhamos capacidades para suportar. Deus estabelece o limite e o mal não pode ultrapassar esse limite. E aí chegamos no verso 3, e fica muito perigoso para pregadores que pregam facilidades usando o Salmo 125, porque agora começa a vir a expressão cetro de impiedade. E o versículo 3 vai dizer que o cetro da impiedade não descansará sobre a sorte do justo. Isso prova que o justo pode sim sofrer sobre o governo dos ímpios, o mal pode sim tocar a vida de crentes, mas a promessa é que o mal tem prazo de validade. Deus não permite que o mal dure muito tempo a ponto de destruir a sua integridade. Isso nos conecta com o que Jesus disse em João 16:33, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Salmo 125 é o bom ânimo do Antigo Testamento. É a certeza de que o governo dos ímpios é passageiro, mas o reino de Deus, do qual você e eu fazemos parte, é eterno. E isso está associado à fé, porque é exatamente isso que a fé vai se movendo, alcança essa dimensão na nossa vida, como eu falei no vídeo da fé, sobre a fé escatológica, a garantia ou essa condição que a fé traz para nós olharmos para o futuro e crermos nas promessas futuras como se elas já estivessem acontecendo. É a certeza das coisas que não se veem, a prova das que se esperam. Nós suportamos o cetro da impiedade hoje porque sabemos que ele tem prazo de validade e é o cetro da justiça do reino de Deus que irá durar para sempre. E então agora o Salmo começa a caminhar para o seu final e o salmista começa a pedir ao Senhor que faça bem aos que são retos de coração. E aqui nós voltamos ao que eu sempre falo aqui, que ser um reto de coração não é ser alguém perfeito, mas está relacionado com aquele que é contente em Cristo, aquele que é contente em Deus, mesmo quando as coisas não saem como ele planeja ou não dão certo como ele esperava. E esse contentamento então vai se tornar o estilo de vida daquele que crê em Deus e vai trazendo consolo para ele, porque essa é a relação que Deus espera dos seus filhos para com ele, que creiam que o Senhor, seu Deus, irá te ajudar a suportar tudo o que é necessário, e isso enche o nosso coração de esperança, como o catecismo de Heidelberg vai nos ensinar a sua primeira pergunta falando sobre esperança. É um catecismo muito importante, não com o propósito de sistematizar a teologia, mas com o propósito de trazer explicações para uma fé mais firme, mais sólida, entender pecado, graça, esperança. E a primeira pergunta, eu vou colocar aqui na tela, tanto a pergunta quanto a resposta, para que você possa conhecer. Nada acontece sem a vontade do Pai, e que Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. É o que Paulo aprendeu em Filipenses 4:12, sei passar pelo muito, sei passar pelo pouco. Você vai conseguindo entender que a paz de Deus não é uma ausência de guerra, mas é mesmo em meio à dificuldade, o como esse relacionamento com o seu Deus te faz forte como um monte Sião. Eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor estiver comigo, serei tão firme quanto um monte, ainda
que eu veja no meu corpo muitas dificuldades, muita incapacidade, o Senhor, que é quem eu me relaciono, me fará suportar todas elas. Se você veio nesse vídeo buscando uma receita para nunca mais sofrer ou se livrar totalmente do sofrimento, eu sinto muito não poder te ajudar, porque nem mesmo Deus da Bíblia vai te ajudar. Porque o Senhor não impede a gente de sofrer as condições que o pecado no mundo hoje impacta na nossa vida e tudo mais. Mas Ele nos garante que quando chegarmos a hora de sofrer, de padecer, de suportar algumas coisas, nós, se confiarmos nele, seremos tão firmes quanto é firme um monte de Sião. O Deus do Salmo 125 é o Deus que te faz firme como uma montanha, enquanto o mundo desmorona. Sendo assim, não peça para o Senhor tirar as lutas, tirar as dificuldades, mas peça para o Senhor te fazer firme como uma montanha em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.